tema teológico do livro é igualmente forte. O tema teológico desse livro é a justiça de um Deus santo contra o pecado. A justiça de um Deus santo contra o pecado. Naum, ele vai profetizar contra a mesma cidade que 100 anos antes Jonas havia profetizado. Alguém lembra o nome da cidade? Nínive. Então Naum é levantado 100 anos depois de Jonas para pregar para o mesmo povo que Jonas havia pregado. Só que na época de Jonas, aquele povo havia se arrependido, pedido perdão para Deus, e Deus tinha então cessado o juízo contra aquele lugar. Mas se passaram 100 anos, e com o passar do tempo aquele povo voltou às velhas práticas. E por causa disso então o Senhor levanta Naum de novo para falar, para profetizar contra aquele povo daquele lugar que era a capital, né, do Império Assírio, que era um povo mau, um povo cruel, um povo que não tinha Deus no coração, arrogante. Quem assistiu o filme 300, né, vai mostrar um pouquinho do que era a Síria naquela época. Povo mau, cruel. Então Deus levanta Naum para dizer o seguinte: ok, há 100 anos atrás vocês se arrependeram, vocês voltaram atrás, mas agora vocês voltaram para os caminhos de antes. Vocês voltaram a fazer as coisas que vocês faziam antes. E agora que vocês voltaram à maldade, voltaram à arrogância, ao pecado, o Senhor se levanta e diz: o juízo chegou. O juízo chegou. Então Deus levanta Naum com essa mensagem. Com essa mensagem. Porque, meus irmãos, tem uma pergunta que muitas vezes a gente não tem coragem de fazer em voz alta, mas que está dentro dos nossos corações. Quando a gente olha para esse mundo que a gente vive, para esse país em que a gente vive, e a gente vê que a maldade parece que está prosperando, a gente vê que parece que as pessoas corruptas é que se dão bem, surge uma pergunta no nosso coração, e a pergunta é: pode passar? Onde está a justiça? Quem aqui já se perguntou isso? Todos nós. Senhor, onde que está a justiça? A gente olha para o mundo e parece que está tudo fora do lugar. A gente olha para a nossa nação e parece que quem é corrupto é que prospera. Parece que quem é desonesto é que se dá bem. Parece que a violência nunca vai parar de crescer. Parece que o pecado é uma coisa normal. Parece que existem homens que são intocáveis, que ninguém pode com eles, e eles mesmos pensam isso a seu próprio respeito. E aí a gente olha tudo isso e surge essa sensação perigosa no nosso coração. Sensação de que o mal venceu. Sensação de que parece que Deus não está vendo. Sensação de que não adianta nada fazer as coisas certas. Eu acho que eu vou me juntar a esse povo e vou começar a agir como eles, porque eles estão se dando bem. E aí surge no nosso coração esse tipo de pensamento, esse tipo de pergunta, esse tipo de questão. Talvez ninguém diga isso publicamente. Talvez você não tenha coragem de falar para alguém, de confessar isso com palavras, mas lá no fundo do seu coração, no silêncio, você pergunta:
Será que Deus está vendo? Quando é que Deus vai agir? Quando é que Deus vai fazer alguma coisa? Será que o mal vai ficar impune? Será que a justiça vai prevalecer? E é exatamente nesse ponto que entra Naum. Uma mensagem que parece que foi escrita essa semana para nós. O livro de Naum, ele vai confrontar a gente com uma verdade que o nosso tempo tem dificuldade de aceitar. Sabe qual é a dificuldade? Deus não ignora o pecado. Para Deus o pecado é uma coisa séria. Deus não é indiferente ao mal. Deus não perdeu o controle. Ele continua sentado no alto e sublime trono. Nosso Deus ainda é soberano. Nada fugiu do controle dele. Nenhuma situação da nossa vida está passando despercebida dele. Amém? Você pode dizer um amém para isso? Amém. Ele está no controle. Nosso Deus é soberano. O nosso tempo, o tempo em que a gente vive, tem dificuldade de ouvir que Deus não tolera o pecado. Mas é justamente essa mensagem que o nosso tempo precisa. E sabe, meus irmãos, talvez Deus não responda no teu tempo. Talvez pareça para você que Deus está demorando. Mas eu queria te dizer que Deus não está indiferente ao mal. Eu queria te dizer que Deus não está indiferente à tua vida, à tua situação, qualquer coisa que você esteja passando. Deus não perdeu e nem vai perder o controle. Amém? E talvez Naum capítulo 1 seja um capítulo duro, mas é justamente isso que a gente precisa ouvir. Então Naum 1 vai mostrar que o mesmo Deus que se levanta para julgar aqueles que são contra Ele, a maldade das pessoas, é o mesmo Deus que se levanta para proteger o seu povo. Então Deus, quando Ele se levanta para julgar o mal, mas Ele se levanta para proteger os dele. E Deus, quando Ele se levanta para julgar o mal, Ele não está se levantando para julgar a nossa pessoa, Ele está se levantando para julgar o pecado nosso. Porque Deus nunca quer descartar ninguém. Quando Ele faz a gente sofrer a consequência das coisas que a gente mesmo planta, é para o nosso bem, é para que a gente se arrependa, é para que a gente volte atrás e cresça. Deus não deseja o mal de ninguém, pelo contrário, Ele quer o nosso bem. E muitas vezes o nosso bem é que a gente sofra a consequência daquilo que a gente mesmo plantou, para que a gente aprenda. E que bom quando a gente aprende. Mas então, meus irmãos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, se você talvez já esteja aberta, a gente já leu Naum, né? Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 15. Mas nós vamos lendo por partes, então agora nós vamos ler até o 3, tá bom? Então deixa a sua Bíblia aberta e a gente vai, enquanto conversa, trabalhando no texto. Naum, capítulo 1, versículo 1. A carga de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus ciumento e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação contra os seus adversários. Toma vingança e reserva a ira para os seus inimigos. O Senhor é demorado em irar-se, mas grande em poder, e não tem por inocente ao culpado. O Senhor caminha na tempestade e na tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos orar? Senhor, eu oro, Pai, agora, diante da Tua Palavra, diante dos meus irmãos, e eu peço que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abrir o entendimento de todos nós nessa manhã, Pai. Amém. Abre nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, fala conosco, retira todo e qualquer impedimento que possa nos atrapalhar de entender o que o Senhor tem para nós. E
E eu oro para que o Senhor me ajude a transmitir de forma clara aquilo que o Senhor já tem falado comigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente começa a ler, a gente percebe algumas verdades. E a primeira delas é que Deus não é indiferente ao pecado. Deus não está indiferente. O texto começa dizendo, no versículo 2, que o Senhor é um Deus ciumento. Em outra versão vai dizer zeloso. Ciumento, zeloso e vingador. Ai, pastor, que forte. Deus se vinga. Quando a palavra de Deus traz essa palavra, para os nossos ouvidos modernos, isso soa estranho. Por quê? Porque nós somos pessoas iradas. Nós somos pessoas que, se a gente for se vingar, vai ser algo ruim. Mas no caso de Deus, que é amoroso, é bondoso, é acolhedor, mas é só isso que se enfatiza hoje em dia. No caso de Deus, quando se fala que Ele é zeloso e vingador, está falando apenas que Deus leva o pecado a sério. Então, Deus não é amoroso? Ele é. Deus não é bondoso? Ele é. E nós precisamos pregar isso para as pessoas. Mas além de Ele ser bondoso e amoroso, Ele é santo. E um Deus santo não tolera o pecado. E é disso que o texto está falando. Não é um descontrole irracional humano. Não é ira carnal, explosão temperamental que sai quebrando as coisas. A ira de Deus aqui é justiça divina contra o pecado, apenas isso. É disso que a Bíblia está falando. É Deus santo e perfeito, que não pode tolerar o pecado, respondendo ao pecado. É disso que a Bíblia está falando. É Deus se posicionando contra aquilo que afronta Ele. É Deus não relativizando o pecado. Hoje em dia, muitos pregadores, muitos pastores não usam a palavra pecado. Hoje em dia é equívoco, é erro, é deslize. Mas a Bíblia chama de pecado que é pecado, não de deslize. Você não cometeu um deslize, você pecou contra um Deus santo e todo poderoso e perfeito. Quando nós pecamos contra Deus, nós estamos afrontando a santidade. Então aqui está dizendo que Deus não chama trevas de luz. Deus não trata a maldade como algo pequeno. A palavra de Deus vai dizer, nós estudamos isso no módulo 1 da nossa escola bíblica, que é o Evangelho. A palavra de Deus vai dizer que antes de Deus nós éramos inimigos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que sem Deus nós não somos, sem Jesus nós não somos salvos. É por causa dele, por causa da obra dele. Aleluia. E nós somos salvos. E é isso que precisa ser dito na geração que a gente vive. Onde aquilo que antes era vergonhoso, agora as pessoas têm orgulho. Onde aquilo que antes era chamado de pecado, agora é tolerado e é considerado normal. Onde aquilo que Deus abomina é o que as pessoas querem. Então é isso que precisa ser pregado nos nossos dias, porque o céu não mudou. Amém. A opinião de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Deus continua sendo santo. Deus continua sendo puro. Deus continua sendo Deus, e pecado continua sendo pecado. Agora, olha para mim, olha comigo para o versículo 3 e dá uma glória a Deus. Diz assim: o Senhor é, a minha versão diz demorado. Então Deus é zeloso, Deus se ira contra o pecado, mas porém, todavia, contudo, entretanto, Ele é o quê? Tardio em irar-se. Glória a Deus. Deus está dando tempo para que a gente se corrija. Amém. Ele é tardio em irar-se. Deus julga, mas Ele é paciente. Deus é santo? Sim, mas Ele é longânimo. Deus tem ira contra o pecado? Sim, mas Ele não age de forma impulsiva igual você.
Deus é tardio em irar-se. Ele não perde o controle. Deus não reage como um homem ferido reage. Tudo está no controle de Deus. Ele age no tempo certo. Ele age no tempo dele. Por isso que às vezes parece para nós que está demorando. Mas sabe por que está demorando? Porque Deus está tendo paciência comigo. Porque Deus está tendo paciência com você. Porque se fosse no tempo que a gente quer que Deus julgasse o pecado, Ele julgaria o dos outros, mas o nosso também. E que bom que Deus é tardio. Glória a Deus. Que bom que Ele demora. Que bom que Ele tem paciência. Que bom que Ele deixa as 99 para nos buscar com a gente. Que bom! Que bom! Isso é muito importante. Porque às vezes a gente interpreta o silêncio de Deus como se Deus estivesse fazendo vista grossa no pecado. Às vezes a gente enxerga esse mundo do jeito que está e a gente olha e diz: cadê Deus? Deus está tendo paciência. Deus está tendo misericórdia. Deus está dando tempo para que você e eu, a gente saia dessas quatro paredes, abra a nossa boca e fale dele para as pessoas. Deus está dizendo que Ele deseja salvar a todos, e que a palavra dele chegue de todos, mas isso precisa de mim e de você. É por isso que Deus tem paciência. É por isso que Deus não tem pressa. E Naum nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência, é paciência. O silêncio de Deus é amor. É amor. Porque Deus ama, Ele é paciente. E porque Ele é paciente, Ele é tardio em irar-se. Só que a paciência, meus irmãos, é diferente de permissão eterna para pecar. Nós não combinamos nada, mas o Daniel ministrando falou uma coisa que tem tudo a ver com isso. Às vezes a gente ouve coisas como que Deus nos ama, que Deus é tolerante, que Deus é paciente, e a gente acha que pode brincar com isso. A gente acha que porque Ele é tolerante, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. E está tudo bem, porque Deus é amor. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que chega um momento em que a medida se completa e Deus diz basta. Chega um momento que é o tempo do juízo que se torna inevitável. Chega um momento em que é a colheita daquilo que a gente mesmo plantou. Ela é inevitável. Porque se tem algo que é verdade e que até os ímpios conhecem, é a lei da semeadura, que é bíblico. Tudo que você plantar, você vai colher. Todas as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas sabem isso. E elas dizem como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Um dia um colega de trabalho meu falou isso, eu disse: tu sabe de onde saiu isso aí? Não. Eu disse: da Bíblia. Ele falou: não. Eu falei: está na Bíblia, eu vou te mostrar. Abri Gálatas, mostrei para ele. Lei da semeadura. Então, meus irmãos, chegou um momento para Nínive em que Deus disse o seguinte: vocês tiveram chance, vocês ouviram a palavra, eu tive paciência com vocês, mas agora chega. Agora é o momento de vocês sofrerem as consequências dos seus próprios atos. Nínive teve uma chance nos dias de Jonas. E o interessante é que Jonas nem queria pregar com esse povo. Jonas é o profeta com maior índice de aproveitamento da sua mensagem, digamos assim. E ele não queria pregar para aquele povo. Ele não queria que aquele povo fosse salvo. Mas ele vai a contragosto, depois de sofrer muito, depois de sofrer as consequências das escolhas dele. Ele vai e prega e aquele povo todo se converte, desde o rei até a pessoa mais simples. E aí o Senhor tem paciência com eles.
Mas aqui, agora, nesse momento, Deus está dizendo o seguinte: eu tenho paciência, mas a minha paciência não anula a minha justiça. Eu sou bom, mas eu sou justo. Eu sou amoroso, mas eu sou santo. Então é nessa tensão que o livro de Naum vai trabalhar. E aqui, meus irmãos, tem uma advertência, pode passar. Não, desculpa, volta, eu não botei. Não, eu tenho uma advertência muito séria, que ela não é só para o mundo, ela é para nós também. Essa advertência ela é para todos nós, porque é fácil a gente ouvir uma mensagem de juízo e pensar nas pessoas más, corruptas, nos governantes, no Supremo. É fácil a gente pensar em coisas que estão fora de nós. Mas essa mensagem ela não é só para fora, não é só para os ímpios, para os maus, para os violentos, ela é para mim e para você também. Essa mensagem, ela está chamando você e eu a examinar o nosso coração. Essa mensagem, acabou a bateria. Vocês me ouvem? Sim. Então, tá. Essa mensagem está chamando você e eu para fazer aquilo que o salmista fez e pedir que Deus sonde o nosso coração. E Deus nos mostre se há em nós algum caminho mau, para que a gente possa se corrigir a tempo antes que chegue o nosso dia, o nosso momento, que pode ser na volta de Cristo, mas pode ser que Cristo volte só para mim, né? Que Ele me chame antes. Pode ser que a gente vá embora dessa vida, e quando a gente for, a gente vai se ver face a face com o nosso Deus. E é disso que Ele está falando. A grande pergunta não é quando Deus vai julgar os maus. A grande pergunta é como que eu estou vivendo diante de um Deus santo. Como que eu estou vivendo a minha vida, sabendo que Deus é santo e sabendo que eu estou agindo muitas vezes de forma contrária a Ele. E se esse Deus leva esse pecado tão a sério, surge outra pergunta. E a pergunta é: Deus realmente tem poder para agir? Deus realmente pode? Ele realmente é soberano? E Naum vai responder, mostrando que o Deus que julga, Ele não só é santo, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Abre, continua aí aberto, né? Mas vamos ler o versículo 3 até o 6 agora. Diz assim, de novo 3, né? Que nós já lemos, nós vamos ler. O Senhor é demorado em irar-se, mas grande em poder, e não tem por inocente ao culpado. Obrigado, Alice. E não tem por inocente ao culpado. O Senhor caminha na tempestade, na tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés. 4. Ele repreende o mar, faz secar e esgota todos os rios. Bazã foi destruído, e também o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. 5. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Acabou aqui também não, né? Quem permanecerá diante da sua ira? E quem ficará em pé diante do ardor do seu furor? Sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Olha que interessante, na sequência, Naum vai começar a descrever Deus numa linguagem gloriosa. Ele vai começar a dizer que o Senhor, Ele fala no redemoinho da tempestade. Ele vai dizer que o Senhor repreende o mar. Ele fala dos rios secando. Ele fala dos montes tremendo. Ele fala da terra se abalando. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está mostrando para você e para mim o poder do nosso Deus. O nosso Deus controla tudo, nada está fora do controle dele. O profeta que está levantando os nossos olhos para a gente parar de olhar para baixo, para as coisas da terra,
começar a olhar para o alto, Glória a Deus. porque é do alto que vem o nosso socorro. Ele manda a gente elevar os olhos escrevendo isso daqui. Ele está dizendo: vocês estão olhando para mim, vocês estão olhando para as coisas da terra, vocês estão vendo um povo mau, cruel, que parece que não tem fim a crueldade deles. Mas eu convido vocês a parar de olhar para mim e começar a olhar para Deus. Aleluia. Para de olhar para o chão, para de olhar para as coisas de baixo, para de andar encurvado e levanta os olhos e olha para Deus. Eleva os teus olhos para os montes. De onde vem nosso socorro, irmãos? Glória a Deus. Do Deus que fez os céus e a terra. E é disso que ele está falando. Ele está fazendo a gente exercitar nossa fé. Por quê? Porque diante dos homens a Assíria parecia invencível. Parecia que aquele império nunca ia acabar. Era forte demais. Mas onde que está a Assíria, irmãos? Onde que está? E a gente olha para os nossos dias e a gente fala: meu Deus, parece que esse homem tem todo o poder na nossa nação. Parece que ninguém para. Mas deixa eu te falar, Jesus, Ele não está indiferente. O Senhor não está dormindo. Não deixa claro que o juízo de Deus não é falta de poder, é que ainda não chegou a hora. Não é que Deus não tenha poder para fazer, Ele não fez ainda porque não quer. O Deus que confronta o pecado é o mesmo Deus que governa tudo, nada foge do controle dele. As tempestades, os mares, os vendavais que derrubam prédios de igreja, nada está fora do controle do nosso Deus. Nada. O Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. Amém. Nada escapa do domínio de Deus. Aquilo que te assusta não ameaça a soberania de Deus. Aquilo que te dá medo, para Deus não causa coisa nenhuma. As nuvens são o pó dos pés de Deus. A gente cantava uma música que falava isso antigamente, né? As nuvens são o pó dos teus pés. Aquilo que parece incontrolável está debaixo do mão de Deus. Aquilo que parece na tua vida que não tem solução, sabe? Está sob controle. Aleluia. Deus está cuidando. Glória. Deus está agindo. Deus está fazendo. Deus continua sendo Deus. E um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração. E Ele continua sendo bom. Essa é uma música que a gente canta. Ele continua sendo bom. Ele não deixou de ser bom. Nunca. O verso 6 que nós lemos traz uma pergunta solene. Quem pode suportar o ardor da sua ira? E aqui a resposta ela é implícita, né? Ninguém pode. Ninguém pode suportar. Sem a graça de Deus ninguém permanece. Sem o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, o que somos nós? Sem misericórdia, que se renova cada dia, e todo dia de manhã eu lembro você, se você já agradeceu por isso. Sem a misericórdia que se renova cada dia, a gente vai de mal a pior. Sem o favor de Deus, quem pode ficar de pé diante da santidade? Quem pode ficar de pé diante da glória de Deus? O maior erro do ser humano é subestimar Deus. Muita gente vive como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não se importasse, como se Deus não fosse agir. E o triste disso é que eu não estou falando das pessoas lá de fora.
dos ímpios, como diz aquele irmãozinho no vídeo, né? Isso é coisa de ímpio. Não estou falando dos ímpios. Eu estou falando que tem muita gente dentro das igrejas vivendo como aquele cristão ateu, que a gente sempre fala do livro, né? Crendo em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. Esse é um livro que se chama O Cristão Ateu. Se você não leu, eu digo. O subtítulo do livro é Crendo em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. Tem gente que crê em Deus na teoria, mas na prática vive como se Deus estivesse longe, distante, ausente. Eu lembro de Deus no domingo, quando eu lembro, e aí eu venho na igreja. Mas, irmãos, nós precisamos parar de confessar uma coisa com os nossos lábios e viver outra na prática. Nós precisamos ser aqueles que dizem uma coisa e fazem a mesma coisa. No cristianismo não tem faça o que eu digo, não faça o que eu faço. No cristianismo é faça o que eu faço. Porque o que eu faço é o que eu digo e vice-versa. Mas Naum ele vai quebrar essa visão de que Deus não está vendo. Naum ele vai nos lembrar que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Naum ele vai dizer que Deus está vendo tudo, governando tudo, conhecendo tudo, que Ele domina tudo. E isso causa dois tipos de reação diferentes nas pessoas: ou assusta, ou é um alívio. Qual é o tipo de reação que causa em você quando você ouve que Deus está vendo tudo e que Deus está no controle de todas as coisas? Você se assusta, tem medo, ou você dá glória a Deus porque Deus está cuidando de você? Porque quem se assusta é quem vive em rebelião, mas é consolador para quem anda com Deus, saber que Deus está cuidando de tudo, e vendo tudo, e sabendo tudo, e conhecendo tudo. Porque se Deus governa na tempestade, então Deus não perdeu o controle da tua vida. Porque se Deus, quando Ele fala, os montes tremem, então significa que não existe nenhuma pessoa poderosa demais na face da terra. E também não existe nenhum problema grande demais na sua vida que Deus não possa resolver. Aleluia. Porque se a terra se abala na presença de Deus, imagina esses impérios e imperadores dos nossos dias. Mas Naum não quer apenas te mostrar que Deus é terrível. Ele quer mostrar que para o povo dele, ele é um abrigo. Vamos continuar lendo? Versículo 7. Aqui a gente vai chegar no centro, no cerne desse capítulo, versículo 7. Nós lemos no começo do culto. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Coisa impressionante, né? Nós no meio do capítulo, marcado por juízo, por ira, por queda, surge uma declaração afetiva, de ternura, de amor, de segurança, de cuidado. É como se no meio de um trovão, Deus abrisse espaço para consolar o seu povo. É como se, com tudo caindo ao redor, Deus ainda cuidasse da gente. Deus está dizendo assim: ei, está difícil, eu estou contigo. Amém. Parece que o mundo está de perna pro ar, está tudo indo de mal a pior. Eu conheço teu nome, eu sei quem tu é, eu tenho cuidado de você. E
Isso é muito importante, porque vai corrigir uma leitura errada do texto. Isso é muito importante. O juízo de Deus nunca é contra as pessoas. O juízo de Deus é contra o mal. Deus julga o mal e não a pessoa. Deus vê a intenção do coração. Lembra que quando Caim e Abel trouxeram ofertas diante do Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus aceitou Abel e sua oferta e não aceitou Caim e sua oferta. Não foi a oferta, foi o coração. Deus vê o coração. O Senhor é bom. Deus não se levanta para destruir quem confia nele. Deus se levanta para proteger quem confia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Fala aí, o Senhor é bom. Fala para você, fala em voz alta. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor está cuidando de nós, irmãos. Que afirmação poderosa, principalmente porque ela vai aparecer num cenário pesado. Não está dizendo assim, Deus é bom quando tudo vai bem. Ele não está dizendo assim, Deus é bom quando as circunstâncias são todas favoráveis. Ou Deus é bom quando a gente está no ápice. Ele está dizendo que Deus é bom no contexto da angústia. O povo sendo oprimido por gente má. E Deus está dizendo, e o profeta está dizendo que Deus é bom. É nesse contexto que qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Não é. Isso significa, irmãos, que a bondade de Deus não depende da circunstância. Amém. A bondade de Deus não oscila como o teu humor oscila. Tem dias que você está faceiro e tem dias que você está para baixo. A bondade de Deus não oscila assim. A bondade de Deus não desaparece quando o dia está mal. Assim como o sol não deixa de brilhar no dia chuvoso. O que acontece é que você não enxerga. Porque tem as nuvens, e tem a chuva, e fica escuro, e daí parece que o sol deixou de brilhar, mas ele continua lá. Entende? Então Deus continua sendo bom. Independente do que está passando na nossa vida hoje, Deus é bom. Mas o Senhor sabe que está passando dificuldade, Ele sabe. E Ele está vendo, Ele está cuidando, Ele conhece teu nome. E o texto diz que Ele é refúgio em tempos de... Em que tempos que Ele é refúgio? Perceba, a Bíblia não está dizendo que você não vai ter tempos de angústia. Pelo contrário, ela está dizendo que você terá. E que quando vierem esses dias, o que Deus é? Um refúgio para você. Perceba que aquela teologia que promete que venha para a igreja e todos os seus problemas acabaram, não é de acordo com a palavra de Deus. O que a Bíblia promete para você não é ausência de problemas, é presença de Deus, que é muito Glória a Deus. no meio do problema. Deus vai estar contigo. Ele anda contigo, Ele pega na tua mão, Ele cuida de ti. Se você ainda não está passando por tempos difíceis, se prepare, porque algum dia virão. Mas também saiba que o Senhor é teu refúgio, é a tua fortaleza, Amém. teu socorro presente na hora da angústia. Ele está contigo, Ele está cuidando. O texto não diz que nós não teremos problemas, mas diz que nós teremos Deus. Isso é muito melhor. Porque às vezes a gente quer um Deus que elimine toda a luta. A gente quer um Deus que tire de nós todos os problemas, todas as dificuldades. Um Deus que faça tudo conforme a gente deseja. Um Deus que assine embaixo do nosso planejamento, da nossa lista. Só que às vezes Deus se revela muito mais no meio do problema do que quando a gente não tem problema.
Eu postei ali sobre uma igreja dos Estados Unidos, né? Uma história dos meus status lá no grupo da igreja. E ali fala que a gente é muito mais forjado, tem coisas que a gente consegue alcançar com Deus muito mais quando a gente passa por dificuldade, por problema, por provação, do que se a gente vivesse uma vidinha linear sem problema nenhum. A gente não cresceria o que a gente cresceu. Você não seria quem você é hoje se você não tivesse passado pelo que você passou até agora. Deus está forjando o nosso caráter, está moldando a nossa vida, a nossa história. O Senhor tem coisas para nós no futuro, mas para que a gente consiga alcançar aquilo que Ele tem para nós, Ele vai nos forjando, nos moldando, vai trabalhando em nós, vai cuidando de nós, vai lapidando. Às vezes vai puxando a orelha, às vezes vai deixando cair, às vezes vai levantando de novo, e a gente vai andando com Deus e vai se tornando aquilo que Ele quer que a gente seja. Eu não estou dizendo que Deus planeja o mal, e eu não estou dizendo que Deus deseja que você peque. O que eu estou dizendo é que às vezes Deus pega coisas que alguém fez contra você, ou coisas que você mesmo fez, e Ele consegue transformar esse mal em bem. Entende? É disso que eu estou falando. Que Deus trabalha nas circunstâncias, que nada foge do controle dele. E essa percepção é que muda tudo. Muda tudo, sabe por quê? Porque a angústia pode chegar, o problema pode vir, a tribulação pode acontecer, a dificuldade pode estar aí batendo a porta, mas a gente tem certeza de quem a gente crê, e a gente está bem certo, Ele é poderoso. Glória a Deus. Eu sei quem Ele é, querido. E você? Amém. Você tem certeza de quem Deus é? Amém. Amém? A ameaça pode se levantar, mas nós temos um refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. E o versículo termina dizendo: Ele conhece os que nele se refugiam. Deus sabe o nosso nome. Deus sabe quantos cabelos a gente tem na cabeça. E é claro que para alguns é mais fácil, né? Porque são menos. Mas Ele sabe. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Isso é lindo. Lindo. Porque não é um conhecimento frio. Não é informação. É conhecimento de proximidade, de aliança, de cuidado. Deus conhece quem corre para Ele. Deus conhece o coração aflito. Deus escuta a tua oração que você levanta ao seu filho, às vezes na madrugada. Deus ouve, Deus está ouvindo, Deus está dizendo: eu estou ouvindo a tua oração. Eu conheço os teus pensamentos, mesmo quando tu não tem coragem de orar. Eu sei o que está passando na tua cabeça. Deus conhece aquela lágrima silenciosa. Deus sabe o medo que você sente, a preocupação. Deus sabe o seu nome, porque Deus conhece os seus. Amém? Amém. Deus conhece os seus. Então, quando o mundo parecer inseguro, eu quero que você se lembre que Deus continua sendo fortaleza. Quando você sentir que tudo ao redor está desmoronando, creia que Deus é sua fortaleza, o seu refúgio. Quando você se sentir cercado, pressionado, abalado, lembre-se que Deus conhece quem se refugia nele. E há uma verdade profunda aqui. O mesmo fogo que destrói o mal protege os justos. Glória a Deus. Lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor andava com eles, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite.
E esse fogo aquecia o povo de Deus, protegia eles, mas afastava os inimigos. Porque se o inimigo chegasse, morreria aquele fogo. Então o mesmo fogo de Deus, que destrói o mal, é o fogo que cuida, que protege, que guarda aqueles que são seus. Glória a Deus. E se Deus é refúgio para os seus, então significa que aquilo que ameaça o povo de Deus um dia vai chegar ao fim. Amém? O mal não vai ter a última palavra. Versículo 8 até 15. Vamos ler? Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e trevas perseguirão os seus inimigos. 9. O que vós pensais contra o Senhor? Ele mesmo fará consumação de vós. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que se entrelacem eles como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão consumidos como palha completamente seca. De ti saiu um que imaginou o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. 12. Assim diz o Senhor: embora se sintam seguros e sejam tão numerosos, mesmo assim serão destruídos quando ele passar. Embora eu tenha te afligido, não te afligirei mais, porque agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Mas a respeito de ti, ordenou o Senhor, que ninguém mais do teu nome seja semeado. Da casa dos teus deuses destruirei as imagens de escultura, estátuas de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia paz. Celebra ao Judá as tuas festas, cumpre os teus votos, porque nunca mais voltará a passar por ti. O ímpio, ele estará inteiramente exterminado. Então Deus aqui está prometendo, irmãos, que o mal não vai prevalecer. Agora Naum voltou os olhos para Nínive, a cidade que parecia invencível, o povo que parecia poderoso demais, inabalável, o poder deles parecia absoluto, mas Deus está anunciando a queda deles. Isso é importante, porque aquilo que parece definitivo na terra nunca é definitivo diante de Deus. O mal que parece que não vai acabar nunca na terra não é definitivo diante de Deus. Os homens olham para os impérios e pensam: nunca ninguém vai conseguir fazer nada contra esse povo, contra essa pessoa. Mas a palavra de Deus vai dizer que as nuvens são pó. Eles são pó. Só pó. Já estão sentenciados. E o versículo 9 vai dizer que não se levantará 2 vezes a angústia. E a ideia aqui é clara: o juízo de Deus vai ser decisivo, não superficial, não temporário. Deus está dizendo que a queda vai ser completa, definitiva, real. E isso era um consolo para o povo de Judá, que estava sendo atormentado por aquele povo mau, né? Porque o povo de Deus sabia muito bem o que era ser oprimido. O povo de Deus conhecia a opressão desse povo chamado Assírio. Eles sabiam o que era viver sob ameaça, sabiam o que era olhar para o inimigo e ficar com medo. E deixa eu te falar, pode ser que na sua vida exista alguma circunstância que você olha e dá pavor, dá medo, alguma coisa que te intimida, que tira a tua paz, que rouba a tua alegria. E a palavra de Deus está dizendo para nós que aquilo que oprime você não vai durar para sempre. Glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo que aquilo que parece invencível, Ele tem poder para derrubar. A palavra de Deus está dizendo que aquilo que te assusta não vai escapar de Deus. O Senhor está cuidando de nós. Essa palavra continua viva para mim e para você. Nenhum império humano é eterno. Nenhum sistema arrogante dura para sempre. Nenhuma estrutura injusta vai permanecer no resto da vida. Nenhum pecado vai reinar para sempre.
Nenhuma oposição contra Deus vai vencer no fim. Jamais. Jamais. O mal faz barulho, irmãos. O mal impressiona. O mal intimida. O mal parece forte. Mas é porque tem uma minoria que grita e uma grande maioria que se cala. Por isso que o mal parece tão forte. Mas Deus está te dizendo que a última palavra pertence a Ele. Amém, aleluia. A última palavra não é do mal, não é do ímpio, a última palavra é de Deus. E os versos finais trazem uma ilustração linda. Ele vai dizer: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Depois do silêncio, da queda do opressor, vem o anúncio da paz para o povo de Deus. Isso é muito forte. Muito forte. O juízo de Deus contra o mal abre caminho para a paz do seu povo. A justiça de Deus não é uma ameaça para quem se refugia nele, é uma esperança. Talvez existam áreas na sua vida que pareçam indestrutíveis, fortes demais, grandes demais, poderosas demais. Não tem solução para isso. Talvez você esteja olhando a maldade ao redor, se perguntando: ainda vale a pena permanecer fiel? E Naum vai responder para nós que com certeza vale a pena. Amém. Porque Deus ainda reina. Porque Deus ainda vê, porque Deus ainda julga, porque Deus ainda protege os que nele confiam. E se você confia no Senhor, Deus está cuidando de ti. Amém. Esse texto te ensina pelo menos 4 verdades. Nos ensina para você também. Primeiro, Deus leva o pecado a sério. Segundo, Deus controla todas as coisas. Terceiro, Deus protege os que nele confiam. E quarto, Deus trará a justiça no tempo certo, no tempo dele, não é no seu, não é no meu. E talvez a maior necessidade da igreja hoje seja reaprender a descansar nessas verdades. Talvez o maior desafio, aquilo que Deus queira fazer mais por nós hoje, nessa manhã, é que a gente volte a olhar para Ele com fé, com esperança, e pare de olhar para o mundo, para as circunstâncias, para as dificuldades, e ficar desesperado com medo. O Senhor quer renovar nossa fé nessa noite. O Senhor quer que a gente eleve os nossos olhos e a gente creia que existe um Deus soberano que está cuidando de tudo. Aleluia. Eu quero que você imagine comigo se houvesse um juiz que conhece os fatos, ele sabe do crime, ele tem provas contra aquela pessoa que cometeu aquele crime, ele tem toda a autoridade para agir, julgar e condenar aquele criminoso, mas ele escolhe lavar as mãos e ignorar tudo como se nada tivesse acontecido. Esse juiz é justo? A omissão do juiz torna o juiz injusto. Então esse juiz, ele precisa julgar corretamente e punir corretamente, porque ele é justo. Se ele é justo, ele precisa aplicar a justiça. E justamente por ele ser justo e aplicar a justiça contra os culpados, os inocentes ficam mais tranquilos, os inocentes ficam mais seguros, porque sabem que o juiz é justo. Entende o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Deus não julga apesar de ser bom, Ele julga porque Ele é bom. Deus, Ele não pode ignorar o mal, porque Ele é santo. Se Ele tratasse o pecado com indiferença, Ele não seria Deus, Ele não seria justo e Ele não seria santo. Se Deus deixasse a maldade crescer para sempre, Ele não era o Deus das Escrituras. O mundo pode parecer injusto, o mal pode parecer forte, a arrogância humana pode parecer intocável, e em alguns momentos até o povo de Deus pode se sentir pequeno.
diante de tudo isso, mas o Senhor continua sentado no alto e sublime. Aleluia. O Senhor continua agindo, cuidando de todas as coisas. O Senhor continua sendo refúgio dos seus. E quando Deus se levanta, o mal cai. Quando Deus se levanta, a justiça prevalece. Quando Deus se levanta, os soberbos são abatidos. Quando Deus se levanta, o seu povo encontra um abrigo. Amém. Então, nessa mensagem tem duas perguntas que ficam aí para terminar. O que parece invencível diante dos teus olhos? Essa é a primeira. Mas a segunda, que é ainda mais importante: onde é que eu tenho buscado refúgio enquanto eu espero Deus agir? Porque Naum nos mostra que para uns Deus se levanta como juiz e para outros como refúgio. Eu quero que Deus seja o meu juiz ou o meu refúgio. A diferença não está na tua força, no teu poder, na tua capacidade. A diferença está em quem corre para Deus e quem corre de Deus. Você vai correr de Deus ou você vai correr para Deus? Por isso hoje a palavra chama você e eu a abandonar toda falsa segurança e correr para Deus. Se a gente está se segurando, se a gente está se apegando em coisas que não são o Senhor, nós precisamos parar de fazer isso. E nós precisamos correr para Deus, voltar para Deus, nos derramar diante da presença de Deus, porque no fim Deus vai ter a última palavra. Você crê nisso? No fim o Senhor terá a última palavra. Amém. E para os que nele se refugiam, essa palavra não é destruição, é segurança, é paz. O Senhor é bom. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece quem nele se refugia. Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos, fechasse a sua cabeça. E se Deus falou contigo nessa manhã, queria orar por você. Talvez exista alguma situação hoje na tua vida que seja um limite, seja algo grande demais. Eu queria orar por ti. Queria convidar você, se tem alguma coisa assim na tua vida, que você saísse do seu lugar, você viesse aqui na frente, porque a gente vai orar por ti na tua vida. Agora, eu também quero orar por aquelas pessoas que estão se refugiando no lugar errado, que talvez estejam distantes do Senhor e gostariam de nessa manhã fazer um compromisso de voltar, de se reaproximar, de buscar segurança no Senhor. Eu queria convidar você também. Então, se você tem alguma dessas duas questões, fala no meu coração, eu queria te convidar, sai do teu lugar e vem aqui na frente para a gente vai orar por você. Tem alguém que gostaria de uma oração nessa manhã? Tem alguém que quer colocar a vida diante do Senhor? Senhor, nessa situação aqui, ela é forte demais, ela é pesada demais, ela é difícil demais, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Mais alguém? Mais alguém quer colocar diante do Senhor alguma situação que parece impossível? Pode vir. Se Jesus está falando no teu coração, sai do teu lugar, não tenha vergonha ou medo de quem está perto. Mas o Senhor, Ele quer agir na tua vida nessa manhã. Mais alguém? Tem mais alguém que quer uma oração? Sai do teu lugar, dá tempo ainda. Nós vamos orar por você. Mais alguém que vai sair do seu lugar e vai colocar sua vida diante do Senhor nessa manhã? Não vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Deus, a vida desses irmãos, irmãs, amados que saíram do seu lugar corajosamente para colocar a vida diante do Senhor nessa manhã. Nós oramos, ó Pai, para que, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa visitar o coração de cada um, a mente de cada um. Pai, e aquela situação que parece difícil, parece impossível, parece que não vai acabar,
nós colocamos essa situação diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós. Nós oramos, Pai, porque nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas, que nada foge do Senhor, nada foge da Tua mão, nada foge do Teu cuidado. E nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja dando resposta às nossas orações nessa manhã. Por favor, Pai, coloca a vida de cada um aqui, Deus, diante de Ti, e daqueles irmãos, Pai, que talvez não tiveram a coragem de levantar no seu lugar, mas o Senhor conhece o coração, o seu som do coração. Então, Pai, por favor, nós queremos nessa manhã dizer que nós somos Deus. Nós somos o Senhor. Nossa vida é Tua. E o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E nós vamos encerrar nosso culto cantando, pode ser? Vamos cantar? Tem mais música aí? Tem mais música? Tem mais flecha na aljava aí? Vamos cantar mais um pouco? Uma, duas, quando estiver. E depois do teu almoço, não sai correndo, né? Fica com a gente, para a gente poder conversar, ficar juntos. E que Deus possa fazer a gente sair hoje daqui cheio de fé. Tá bom?